Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 78 e 79. Capítulo 78, de 6 de junho de 1900. Luísa crucificada evita alguns castigos sobre Corato. Como o meu adorável Jesus continuava sem se fazer ver com clareza, esta manhã, tendo recebido a comunhão, o confessor pôs a intenção da crucificação. Enquanto me encontrava nesses sofrimentos, o bendito Jesus, quase atraído por minhas penas, mostrou-se com clareza. Ó Deus, quem pode dizer os sofrimentos que sofria Jesus e o estado violento em que se encontrava? Porque enquanto estava obrigado a mandar os castigos, sentia tal violência que não queria mandá-los. Dava tanta compaixão vê-lo neste estado que, se os homens o pudessem ver, ainda que seus corações fossem de diamante, se romperiam como vidro frágil pela ternura. Então comecei a implorar-lhe que se acalmasse e que se contentasse em fazer-me sofrer a mim e que perdoasse o povo. Depois acrescentei: Senhor, se não queres ouvir as minhas orações, sei que o mereço. Se não queres ter compaixão dos povos, tens razão, porque grandes são as nossas iniquidades. Mas peço-te em graça que tenhas compaixão de ti mesmo. Tem piedade da violência que te fazes ao castigar as tuas imagens. Assim te peço por amor de ti mesmo, que não mande castigos até chegar a tirar o pão a seus filhos e fazê-los perecer. Ah, não, não, é da ah, não é da não, ah, não, não, é da natureza do seu coração agir deste modo. Por isso é a violência que sentes, que se pudesses te daria a morte. E ele, todo aflito, me disse: Minha filha, é a justiça que me faz violência, e o amor que tenho pelos homens me faz violência mais forte, tanto de pôr a meu coração em angústia de morte ao castigar as criaturas. E eu: Por isso, Senhor, descarrega sobre mim a justiça, e teu amor não será mais violentado pela justiça, e não se encontrará em conflito para castigar as nações. Porque, em verdade, como farão se tu agires como me fazes compreender, secando tudo o que serve de alimento ao homem? Ah, peço-te, deixa-me sofrer e perdoa-lhes a eles, se não em tudo, pelo menos em parte. E Jesus, como se fosse obrigado por minhas orações, aproximou-se da minha boca e derramou da sua um pouco de amargura, densa e nauseante, que assim que a engoli, me produziu tais e tantas espécies de penas que me sentia morrer. Então, bendito Jesus, sustentando-me nestas penas, caso contrário teria ficado vítima, e todavia não havia derramado mais que um pouco, o que será de seu coração adorável que tanto continha? Suspirou como se tivesse se aliviado de um peso e me disse: Minha filha, minha justiça tinha decidido destruir tudo, mas agora, descarregando um pouco sobre ti, por amor teu, concede um terço do que se serve de alimento ao homem. E eu: Ah, Senhor, é muito pouco, pelo menos a metade. E ele: Não, minha filha, aceita. E eu: Não, Senhor, se não me queres contentar por todos, pelo menos diz-me por Corato e por aqueles que me pertencem. E Jesus: Hoje está preparada uma saraivada que deve fazer grande dano. Tu estás com as dores da cruz.
Sai de ti mesma em forma crucificada, vê no ar e põe em fuga os demônios de cima de Corato, porque ante tua forma crucificada não poderão resistir e irão à outra parte. Assim saí de mim mesma, crucificada, e vi a saraivada e os raios que estavam prestes a irromper sobre Corato. Quem pode dizer o espanto dos demônios com a vista de minha forma crucificada? Corriam, mordiam os dedos de raiva e chegavam a tomá-la contra o confessor, que esta manhã me tinha dado a obediência de sofrer a crucificação, já que contra mim não podiam tomar. Aliás, eram obrigados a fugir de mim pelo sinal da redenção que advertiam. Então, depois de tê-los posto em fuga, retornei a mim mesma, encontrando-me com uma boa dose de sofrimentos. Seja tudo para a glória de Deus. Então é interessante essa conversa, esse diálogo dela com Jesus. Ali ela no estado de sofrimento, e quando ele aparece para ela, aparece em um estado muito, mas muito pior do que ela. Ela fala até que se os homens pudessem ver, assim como ela estava vendo, né? Porque ela tinha essas visões, ela via mesmo, de verdade, sensivelmente ela via. Ela tinha esse contato sensível com ele. Então, se os homens pudessem vê-lo na forma como ele estava se apresentando para ela, todo sofredor, todo ali chagado, dilacerado, na penúria que ele estava e que ele apareceu para ela, e aquilo era o motivo daquela realidade dele, era por causa o sofrimento por causa dos castigos que ele estava enviando. Então, castigar para ele causava sofrimento, porque ele estava castigando aqueles que eram dele, são as próprias imagens dele, são partes do corpo dele, são membros do seu corpo. Então, ele sofria por cada criatura que tinha que passar pelo flagelo, passar pela justiça, ele recebia o sofrimento nele mesmo. Mesmo porque todas as pessoas que sofrem, é ele que está sofrendo nelas. A gente precisa também compreender essa realidade. De que Jesus é quem sofre dentro das almas, porque ele está em cada um. Né? Nós estamos misticamente ligados a Jesus. Todas as almas estão ligadas a ele. Todos nós fazemos parte, somos partes do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Somos ali uma das pequenas partezinhas do corpo dele. Todos nós, todos os seres humanos de todos os tempos estamos contidos nele. Estamos contidos em Jesus. Então, fazer, proporcionar ou permitir ou enviar, ser causa de causar o sofrimento, o flagelo, a realidade ali para corrigir, e a justiça sempre é correção, é amor, é purificação, tudo que a gente pensar nessa realidade ali mesmo para ordenação do ser humano, reordenação por causa das escolhas erradas que nós fazemos. Então, e ele sofre, ele sofre. É a justiça que implica ele sofrer, porque ele precisa enviar os castigos, e o amor também, porque o amor impera sobre ele. Então, por ele amar, ele precisa castigar. E castigando, ele sofre. Então, é meio complicado, às vezes, a gente tentar explicar essa realidade, mas a gente, de alguma forma, mesmo que bem simples, a gente acaba compreendendo uma partículazinha da dimensão e da grandeza desse mistério de Jesus ter que usar da justiça para corrigir o ser humano e ele sofrer as consequências desses sofrimentos, ele sofrer os sofrimentos que as almas estão sofrendo, que as pessoas estarão sofrendo, porque merecem, e aqueles que também muitas vezes pode ser que não tenham aquele merecimento na mesma proporção de outros, mas por estar ali naquela realidade, sofre também. Então, sofre os maus, sofrem os bons, quando ele precisa enviar um flagelo. Então, imagina uma chuva intensa, como ele falou agora, recente no trecho, ou uma granizada, uma saraivada, né, como ele fala, onde cai para todo mundo. Assim como o sol está iluminando e ilumina bons e maus, quando a chuva cai também ela cai sobre bons e maus. E também quando vem o flagelo, ele pega todo mundo.
Mas a gente, né, como ele já explicou também no Livro do Céu, ele explica que as pessoas que não mereciam, de repente, né, são vítimas, as vítimas elas são beneficiadas de forma assim que também a gente não é capaz de compreender o benefício que uma vítima recebe. Então, quando a gente olha com os olhares, quando a gente olha humanamente, a gente vê tragédia. A gente vê, nossa, não merecia, mas se a gente busca elevar a nossa compreensão e ver com os olhos de Deus, a gente vai ver que a vítima ela é mais beneficiada, ela é muito beneficiada espiritualmente por ser uma, por ter ali, por ter essa realidade de vítima. Então ela sempre vai ser, espiritualmente, é claro que ela sempre vai ser mais beneficiada. Então nessa realidade dos castigos entra todo mundo, mas ninguém, na verdade, no final das contas, todos nós ganhamos, porque o ganho é espiritual, não é material. E é interessante que ele compartilha ali com a Luísa e ela, na verdade, ela pede, né, para livrar pelo menos, dar para ela o sofrimento, para livrar das criaturas. E ela, né, e ele fala, não, mesmo ele derramando um pouco da amargura nela ali, ela já tendo recebido ali a obediência de sofrer, de estar crucificada, ela não, ela como criatura não podia conter todo o peso da justiça para poder livrar todo mundo de igual modo. Mas Jesus ali concede para ela uma terça parte. Nossa, uma terça parte é muita coisa, né? Mas ela não quer, não se contenta só com a terça parte. Ela quer pelo menos a metade. E aí ele, né, não cede, mas quando ela pede por corato, ele fala, então, beleza, vai você e vai e espanta, né? Vai, sai em forma crucificada e vai lá e espanta os demônios. Porque a gente às vezes, né, pode até pensar assim, mas como, né? Os demônios, mas é porque eles são esses. Os demônios a gente aprende nesses escritos que os demônios são ali os instrumentos da justiça de Deus. Eles são os ministros da justiça de Deus. Então, cabem a eles colocar a mão na sujeira, né? Cabem a eles colocarem a mão, sujarem a mão de sangue. Não é Deus que suja a mão de sangue. Cabem aos demônios. Eles estão ali para cumprir ordens de Deus. É Deus quem está no comando e no controle. Mas é eles que vão lá e colocam a mão na massa. E quando eles recebem autorização para colocar a mão na massa, imagina num flagelo, eles ficam super felizes, né? Porque o que eles odeiam o ser humano de uma forma visceral. E quando Deus permite que eles toquem, nossa, eles ficam super felizes. Se é que pode dizer que demônio tem felicidade, né? Mas assim, eles aproveitam mesmo quando eles têm autorização para agir. Mas ali a Luísa, em forma crucificada, ela põe eles em fuga, porque ali ela estava ali representando Jesus, né? E na forma crucificada ali ela era Jesus. Então eles ficavam morrendo de raiva, né? Ela até fala, mordiam os dedos e caíam fora, mas eles foram atacar. De certa forma, ela não esclarece bem, mas a princípio dá para entender que eles foram atacar lá o confessor, porque foi o confessor que tinha dado a ordem dela sofrer, dado a obediência dela sofrer. Então, de alguma forma, eles foram mexer com o confessor, mas aqui não esclarece muito bem, então não vamos entrar nessa questão. Mas é interessante a gente ver assim, esse diálogo, essa conversa, e eu ver que, como ela fala, se os homens vissem o estado de Jesus, os homens, assim como muitas vezes o homem está endurecido como um diamante, o diamante é um cristal duríssimo, o se o homem vesse o estado de Jesus, como ele apareceu para ela, se tornaria como um cristalzinho frágil. Ficaria todo derretido ali, todo né, se compadeceria. Não teria quem não se compadecesse ao ver a situação dele. Então, a gente não tem realmente noção de como que ele aparecia para ela, né? A gente tenta imaginar, mas não dá. Porque a gente ainda continua, muitas vezes, em muitas realidades, a gente ainda é como um diamante duro, né? A gente não é como um cristal frágil que se quebra, né? Se quebranta quando o Senhor vai movendo o nosso coração. Muitas vezes a gente ainda é resistente em muitas realidades, em muitas circunstâncias, a gente ainda tem essa realidade de muita resistência, mas que o Senhor possa nos quebrar como um cristal frágil, nos quebrar, assim, quebra a nossa resistência, quebra totalmente, quebra. E o trecho 79, de 7 de junho de 1900. Jesus lhe entrega as chaves da justiça e uma luz para descobri-la.
Como me encontrava sofredora, parecia-me que aqueles sofrimentos eram uma doce corrente que atraía meu bom Jesus a fazê-lo vir, quase que continuamente. E me parecia que aquelas penas chamavam a Jesus para fazê-lo derramar em mim outras amarguras. Então, ao vir, agora me segurava em seus braços para me dar força e agora derramava de novo. Eu de vez em quando lhe dizia: Senhor, agora sinto em mim parte de tuas penas. Rogo-te que me contentes. Como te disse ontem, dá-me ao menos a metade do que serve para alimento do homem. E ele: Minha filha, para te contentar, te entrego as chaves da justiça e o conhecimento de quanto é absolutamente necessário castigar o homem. E com isto farás o que te agrade. Não estás contente por isso? Ao ouvir-me dizer isto, ao ouvir-me dizer isto, consolei-me e disse dentro de mim, ao ouvi-lo, né? Eu estava escutando ele. Ao ouvi-lo dizer isto, consolei-me e disse dentro de mim: Se está em mim de fato, não castigarei nenhum. Mas como fiquei desiludida, quando o bendito Jesus me deu uma chave e me pôs no meio de uma luz, e olhando no meio daquela luz, descobria todos os atributos de Deus e também os da justiça. E como tudo está ordenado em Deus. E se a justiça castiga, é ordem. E se não castiga, não estaria em ordem como os demais atributos. Agora me via como miserável verme no meio daquela luz, e que, se quisesse impedir o curso da justiça, arruinaria a ordem e iria contra os mesmos homens, porque compreendia que a mesma justiça é amor puríssimo para com eles. Então me encontrei toda confusa e incomodada, por isso, para me desentender, disse a Nosso Senhor: Com esta luz da qual me rodeaste, entendo as coisas de maneira diversa. E se me deixasses agir a mim, falo-ia pior do que tu. Por isso, não aceito este conhecimento e renuncio às chaves da justiça. O que aceito e quero é que me faça sofrer e me liberte as pessoas. Do resto, não quero saber nada. E Jesus, sorrindo diante de mim, disse-me: Como? Tão logo queres te afastar, não querendo conhecer nenhuma razão e querer fazer-me violência mais forte? Queres sair com duas palavras? Faze-me sofrer a mim e livra-te deles? E eu: Senhor, não é que não queira saber nenhuma razão, senão que não é meu ofício, mas teu. Meu ofício é o de ser vítima, por isso tu fazes teu ofício, eu faço o meu. Não é verdade, meu amado Jesus? E ele, mostrando como uma aprovação, desapareceu. Nossa, essa parte aqui, que é uma sequência do, né, ele vem logo em seguida do outro trecho, e ali é uma sequência da conversa, e é muito interessante, porque ela é muito insistente, né? Nesses primeiros volumes ela é bastante persistente, ela até fala que ela é impertinente, muitas vezes ela fala, é a minha impertinência, e ela é impertinente mesmo. A Luísa, nesses primeiros volumes, ela é impertinente para Jesus, com Jesus ali, porque ela não quer que ele castigue. Primeiro porque ela ama muito ele e não quer ver ele sofrendo, e também porque ela quer defender as pessoas, defender as criaturas. Mas ele, nossa, Jesus é demais, né? O que ele faz para convencer ela? Porque, olha, ele fala, 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 e ela muitas vezes passa batido e ela continua impertinente ali, e insistindo com ele. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar para ela a experiência de ver. Ele vai dar para ela a chave da justiça, falar aqui, ó, porque a chave da justiça está na mão dele. Ele adquiriu a chave da justiça. A chave da justiça deu para ela e deu uma luz de compreensão para ela ver ali com a inteligência dela, ver o que acontece, como é que a justiça age. E ela narra essa realidade de ver ali, de ter esse conhecimento e ver nessa luz os atributos de Deus e como que tudo em Deus está equilibrado. E olha, não dá nem para imaginar o que realmente ela viu e que para ela ter depois recusado, falar não, 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 não quero a justiça na minha mão, porque
ela, né, depois no final ela vai falar, né, o ofício é teu, o ofício é teu, o meu é de vítima, o ofício de corrigir, de castigar e tudo mais é teu, eu não quero o teu ofício. Ela abre mão, ela se convence que se a justiça, ela como criatura, ela tivesse a justiça na mão dela, ela iria fazer pior com as criaturas. Por que que não é pior com as criaturas? Porque a gente, quando a gente olha para as realidades dos flagelos, dos castigos, de tudo que Deus está fazendo no mundo, e muitas vezes ainda sim as criaturas não atribuem a Deus esse o fazer, o agir. Acha que é o ocaso, acha que é só os demônios por conta própria que fazem os estragos, mas não se dão conta, não têm esse conhecimento de saber que é Deus que está no comando, que Ele está no controle, Ele que está operando toda essa realidade de sofrimento. E, e quando Deus está fazendo, ele faz para o bem das criaturas. Deus nunca faz para o mal das criaturas, ele faz para o bem. E Deus, por ser ordenado, ele sabe a medida. E ele vai, e ele age de forma equilibrada, de forma ordenada. Deus não exagera um milímetro daquilo que é necessário, daquilo que é preciso. Ele é ordenado. Então, quando ele castiga, e do jeito que ele castiga, está na ordem perfeita, porque ele sabe o que é preciso, o que é necessário fazer. Então, nós olhando humanamente, vendo humanamente, nós, por não ter a compreensão e a dimensão e a totalidade dos atributos de Deus, nós não temos nós não conseguimos abraçar a totalidade dos atributos de Deus e não conseguimos dimensionar a ordenação em que está todos os atributos divinos. A gente olha humanamente, a gente vê exagero, a gente acha que Deus pesou na mão, a gente acha que, né, muitas vezes a gente acha que Deus poderia ter aliviado ali, como a Luísa sempre insistia para Jesus, para aliviar, para maneirar, mas porque a gente não compreende, a gente não vê a totalidade, a gente não vê, a gente não sabe, a gente não compreende, a gente não entende. Mas nessa oportunidade ele dá para ela essa graça dela contemplar por que que a justiça age, como que né, essa realidade toda. E aí ela compreendendo isso, tendo ali essa iluminação, esse conhecimento, ela abre mão e fala: não, não quero, porque se eu for castigar, eu vou fazer pior do que o Senhor. Porque o ser humano, se ele tivesse o poder de castigar mesmo, né, vamos supor que Deus um dia desse o poder do ser humano usar da chave da justiça para fazer justiça no mundo, o ser humano ia fazer muita danura, ia fazer muito estrago, ia fazer muita injustiça. Iria usar a justiça para fazer injustiça, que é o que nós estamos vendo acontecendo diante dos nossos olhos. Nos nossos tempos, a justiça, só que aí a gente está falando de justiça do homem, mas né, dá para a gente levar em consideração para compreender um pouco. A justiça que era para ser justa age de forma injusta. E o quanto que, quando a justiça ela não é ordenada, ela não é equilibrada, e até mesmo o símbolo da justiça humana, ela tem o símbolo da balança, quando ela pesa de um lado, quanto de estrago que ela faz. Isso se a gente pensar em termos de justiça humana. Olha quanto que o ser humano é desordenado usando a justiça. Mas Deus não usa o Deus não é desordenado. Então, tudo que Deus faz é equilibrado, é ordenado. É, 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 Deus age dentro de uma harmonia com todos os seus atributos. Então, a gente não pode reclamar. A gente deve pedir sempre ao Senhor: Senhor, me dá clareza, me ilumina a minha inteligência, a minha mente para compreender o que o Senhor está fazendo. O para que o Senhor está agindo, né? Se Ele quiser nos conceder a, a clareza do para que ele está agindo dessa ou daquela forma, nos castigos, nos flagelos, no uso da justiça, maravilhoso. Mas se ele também não quiser abrir para a gente a compreensão, a gente precisa acreditar que Deus, por ser um pai, por ser amor puro, e por ser ordenado, ele nunca vai agir de forma a pesar a desordenar as coisas ou exageradamente. Deus nunca vai ser exagerado. O único exagero que Deus tem, que até ele fala que são excessos do amor, que Jesus narra nos nove excessos de amor dele no ventre de Nossa Senhora. Deus é excessivo, sim, mas no amor. E por ele ser excessivo no amor é que ele sofre tanto.
por precisar castigar as criaturas, por precisar nos castigar. Então, nós nunca, assim como a Luísa foi esperta nessa hora, abriu mão. Não, eu quero o meu ofício, eu não quero usar, eu não quero estar no teu lugar fazendo o seu trabalho, porque eu faria muito mais. Porque a gente não tem medida. Então, hoje, se a gente pensar, né, em termos do nosso país, na realidade que nós estamos vivendo, se nós tivéssemos, vamos imaginar assim que a chave virasse. Hoje tem lá um grupo que está dando as cartas, estão ali oprimindo muita gente, oprimindo assim de forma escandalosa. Mas imagina se quem hoje acha que está sendo injustiçado tivesse ali por um momento o poder de agir na justiça, o que faria? Será que seria contido? Será que seria realmente justo? Será que seria é, ordenado para castigar ali ou para aplicar a justiça de forma ordenada? Com certeza não. Com certeza não, porque humanamente a gente é assim, a gente é desordenado. Por causa dessa realidade toda do pecado original, deixou o ser humano todo virado, de pá virada. Então, hoje, muitos estão sofrendo e outros, uns estão oprimindo e outros sendo oprimidos. Mas se a chave virasse, esses hoje que estão sendo oprimidos, talvez oprimisse mais ainda. E assim é o homem. Então, Deus sabiamente vai controlando tudo. Ele controla tudo. Ele controla. Ele vai moderando ali e vai permitindo. E muitas vezes essa opressão que muitos estão sofrendo, a perseguição, a injustiça que muitos estão sofrendo, é o que essas pessoas precisam para serem purificadas e receberem méritos para depois terem. É complicado de falar, né? Mas Deus sabe o que faz. A gente só tem que falar isso, né? Crer de forma profunda nisso. Deus sabe o que faz. Ele sabe o que e como fazer. E a gente precisa só falar, Senhor, faça do jeito que o Senhor quer. Eu estou contigo. Eis-me aqui, fiat. Amém.